Boa noite, eu sou a Mariane, sou técnica em enfermagem e graduanda de enfermagem na instituição FATEC aqui em Ivaiporã. Sou também administradora dessa página. Eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o Sistema Nacional de Transplantes, ou ASNT. Afinal, você sabe o que é esse sistema? Bom, primeiramente eu posso afirmar que ele envolve esferas estaduais e federais, e sua função principal é o controle e monitoramento do processo de doação de órgãos aqui no Brasil. Ele tem como objetivo organizar ou desenvolver o processo de captação e distribuição de órgãos, tecidos ou partes retiradas do indivíduo, para que assim ocorra a diminuição da fila de espera. Bom, para que isso aconteça, a gente tem que falar sobre esse assunto, e foi exatamente por isso que nós criamos essa página, para a gente estar conversando, tirando curiosidades, tirando dúvidas, né? E para isso a gente conversou, nós contratamos alguns profissionais aqui da região e eles concordaram em gravar alguns vídeos curtos e explicativos sobre esse tema. A partir de hoje nós estaremos publicando esses vídeos aqui na página. Se acaso você tiver alguma pergunta, é só mandar aqui no direct que a gente vai estar respondendo. E não esqueça, doar órgãos é doar vidas. Então, vamos falar sobre isso. Você sabe quais são os tipos de doadores de órgãos que existem? Olá, me chamo Aline, estudante do 2º ano de enfermagem na Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí. Os doadores são classificados em 2 tipos, o doador vivo e o doador falecido. O doador vivo é aquele que está ciente dessa doação e sabe que a retirada desse órgão não será prejudicial à sua saúde. Os órgãos que podem ser doados em vida são parte do fígado, pulmão, medula óssea e um dos rins. Já o doador falecido, existem 2 situações, a de morte encefálica e a por parada cardiorrespiratória. Na morte encefálica, os órgãos que podem ser doados são o coração, os pulmões, o fígado, os rins, o pâncreas, o intestino e os tecidos como córneas, ossos, pele e válvulas cardíacas. Já na morte por parada cardiorrespiratória, podem ser doados somente os tecidos, já citados anteriormente. Lembrando que a retirada de qualquer um desses órgãos é necessária a autorização da família. Obrigada e até a próxima. Meu nome é Elder, eu sou técnico de enfermagem no Hospital do Rim. Trabalho com diálise em pacientes mais graves nas UTIs do Hospital Maternidade e Bom Jesus aqui em Ivaiporã. Estou passando para falar um pouquinho com vocês sobre doação de órgãos. É um assunto que vem aumentando bastante no Brasil. A cada 14 potenciais doadores para cada 1 milhão de pessoas ainda aqui no Brasil. E a cada 40% de pessoas ainda não sabe sobre, por falta de abordagem, por falta de conhecimento. E a questão de doação não precisa de documentação, não é necessário nenhuma documentação. A questão mais difícil de ser aceitada é que você precisa conversar com a sua família e deixar a sua família ciente de que você tem esse desejo, tá? Não existe outra possibilidade a não ser você conversar com a sua família e demonstrar o seu desejo de ser doador de órgãos. Vamos se conscientizar e vamos falar sobre doações, beleza? Abraço! Olá, eu sou Marcelo, enfermeiro já há 11 anos e desde 2016 envolvido no processo de doação de órgãos. Fui incumbido de responder alguns questionamentos, um deles é quais os transplantes mais realizados na nossa região. É o transplante de córneas, mas no nosso serviço já foram realizadas algumas captações de múltiplos órgãos também. Um outro questionamento é como está a fila para doação de córneas no estado, né? A fila então, atualizado no dia 14 de maio, tem 104 pacientes ativos, aqueles que já estão plenos para receber a córnea, e 163 semi-ativos, aqueles que ainda necessitam melhorar alguma condição clínica, num total de 267 pacientes aguardando uma córnea para transplante. Um outro questionamento é se os hospitais têm preparo para a retirada de órgãos. Então, todo hospital público e privado, ele necessita ter uma equipe especializada, bem como ser cadastrado e liberado pelo Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde.
Precisa também estar instituído nesse hospital a CIDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Ela que vai gerir e monitorar esse potencial doador com o diagnóstico, né, e a manutenção clínica desse paciente. Também, de uma forma especial, fazer o acolhimento dessas famílias envolvidas para oferecer essa oportunidade e a possibilidade da doação. Lembrando que você, para ser um doador, não precisa ter nenhum documento escrito, nem na carteira de motorista, nem cédula de identidade. Basta você comentar com a sua família e deixar claro que você tem o desejo de ser um doador, né? Então, doação de órgãos. Fale sobre isso, é importante, salva muitas vidas. Obrigado, eu espero que eu tenha sanado algumas dúvidas de vocês. Olá, eu sou o Dr. Carlos Hawthorne, médico cardiologista e intensivista. Morte encefálica é o cessar definitivo e irreversível de todas as funções do cérebro e do tronco cerebral. Existem protocolos internacionais para se definir a morte encefálica. Primeiro, o paciente deve estar em coma Glasgow 3, ou seja, sem abertura ou movimento ocular, sem resposta motora ou verbal aos estímulos e sem respiração espontânea. Segundo, deve existir um exame de imagem, tomografia ou ressonância magnética que demonstre a lesão cerebral causadora do coma. Terceiro, não deve existir drogas, medicamentos ou distúrbio metabólico grave que justifique o coma apresentado pelo paciente. Quarto, são realizados 2 exames clínicos por 2 médicos diferentes que são capacitados para o diagnóstico de morte encefálica, que realizarão os testes e confirmarão a ausência de reflexo do tronco cerebral e o coma. Quinto, são realizados exames complementares, tipo eletroencefalograma, Doppler transcraniano e arteriografia cerebral, que demonstram a ausência de atividade elétrica ou metabólica do cérebro. Seguindo-se esse protocolo, podemos ter certeza do diagnóstico de morte encefálica. Obrigado. Sou Kleber, sou enfermeiro, trabalho em UTI. Vou falar com vocês um pouquinho sobre o REDOME. REDOME é o Cadastro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Medula óssea, como o nome já diz, está contida dentro dos ossos e é responsável pela produção dos componentes sanguíneos, hemácias, leucócitos e plaquetas. Então, eventualmente, pacientes que têm problema na medula óssea, câncer, leucemias, mielomas, acabam tendo que fazer o transplante de medula óssea para favorecer ou induzir a produção de células boas na medula óssea. Existe esse cadastro nacional, que é um cadastro voluntário, que é feito em todos os bancos de sangue. Você vai lá, coleta de 3 a 4 ml de sangue e faz um cadastro. Preenche nome, idade, aonde você mora, para poder ficar cadastrado nesse banco nacional. E é lógico, tem alguns países que acabam utilizando o nosso banco. Nosso banco de dados de medula óssea é o 3º maior banco do mundo, só perde para o americano e para o alemão, e tem cerca de 30 milhões de pessoas inscritas nele. Então, sim, quem pode se inscrever? Todo mundo que tem entre 18 e 55 anos e tem uma boa saúde, nenhuma doença aí que possa comprometer uma doação de medula óssea. Existe um site para fazer isso daí. O site é o www.redome.inca, ele é filiado ao INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Muito importante, todo mundo que faz o cadastro no Redome precisa atualizar sempre esse cadastro. Atualizar telefone, atualizar endereço, porque numa necessidade a gente precisa encontrar e saber onde esse doador está. E é lógico, uma vez você fazendo, não é preciso mais, você faz só uma vez, vai ficar lá contido os teus dados genéticos e algumas partes aí da tipagem sanguínea, vai eventualmente aparecer um receptor da tua medula e eles vão estar chamando. Então sim, uma doação voluntária, porém pode salvar a vida de alguém. Então muito importante fazer esse cadastro nacional aí, esse REDOME. Obrigado.